E aí, pessoal, vamos fazer mais um react. Nós vamos reagir a um vídeo muito intrigante que eu vi no YouTube, que é sobre o Museu da Escravatura, né? Onde tem ali algumas peças ali dos escravizados no Brasil. E é interessante, vamos ver como que desenrola e vamos descobrir, né? Como que viviam os escravos naquela época. Bora lá então. Se você é sensível demais, eu recomendo que você não continue assistindo esse vídeo. E isso aqui não é um sensacionalismo. Realmente o vídeo é sensível porque nós vamos mostrar objetos e detalhes reais sobre o período da escravidão. Meu nome é Paulo Vitor, você está no Fazendas Antigas. É esquisito pensar que tipo, o quê? Há 400 anos atrás? 400 anos atrás, 500 anos atrás. 500 anos atrás foi... Existia esse tipo de coisa no Brasil, velho. Tipo, loucura. Não, e tipo certo? assim, é uma coisa que ainda existe, gente. Não, ainda existe. Ainda existe. Isso não, aqui não deixou de ser realidade, tipo, de lugares muito ermos, remotos, afastados. Isso aqui ainda existe, infelizmente. É claro que guardados as devidas proporções, né? Claro. Que não é em massa e também tem o seu peso maior a escravatura na época dela, no período dela. Mas realmente, hoje em dia, tem donos de empresa aí no interior do Piauí, por exemplo, lá na... Interior de Maranhão, já vi casos também do povo falar, vem pra cá trabalhar, vamos dar comida, lugar pra dormir, não sei o que. Chega lá, é um galpão, você trabalha o dia inteiro e na hora de dormir eles te trancam lá dentro e você dorme lá do jeito que der. E é isso aí. Exato, Isso e é aí tem muita gente que fica nessa vida aí. Às Até vezes hoje. morre e fica lá, às vezes não consegue voltar e a família dá como desaparecido. Exato. E tem gente que a gente nem sabe que nasceu um dia, tá lá trabalhando na escravidão desses interior doido aí. É foda. Isso é doido, velho. E no vídeo de hoje, além de histórias relacionadas ao período de escravidão no Brasil, você vai ver objetos como gargalheiras, viramundo, objetos reais e que foram utilizados em torturas, troncos e uma explicação inteira ao redor desse universo. As gargalheiras eram utilizadas nos escravizados fujões. Por que 3 gargalheiras? Se eles segurassem 2 para correr, a terceira ia fazer barulho e aí o capitão do mato, sempre muito atento, ia em busca daquele escravizado que estava tentando a fuga. Inclusive, Capitão do Mato, que inclusive em sua maioria negros, né? Sim, mas em sua maioria outros negros que ganhavam os privilégios ali e mantinham os outros negros escravizados. E isso aí era uma doença, assim, que hoje em dia mesmo, hoje em dia, se você tá numa empresa aí que tem um certo tipo isso trocou, né? Agora você não vira mais escravo, você vira não escravo ali físico, como acontecia com esses caras, mas você vira escravo de um sistema ali dentro, porque se você chega, por exemplo, chega uma coisa básica aí, chega atrasado no seu trabalho, né? O seu colega de trabalho vai baba ovo do patrão, vai correndo lá denunciar. Esse é o famoso capitão do mato, tá? Esse é o cara que quer subir nas costas dos outros, que teriam o mesmo patamar ali de chão de fábrica que você, só para ter um benefíciozinho, só para o gerentezinho dar uma olhadinha a mais para ele ali, uma folga. É esse tipo de coisa aí. Só que nessa época era uma... né, era outra coisa, só uma analogia. É uma analogia para os dias de hoje, mas é tipo isso. É um cara, o capitão do mato é o cara que quando... era um negro, em sua maioria, que ajudava a escravizar outros negros. Era eles que davam chicotadas nos outros negros para eles não ficarem na mesma situação, entendeu? Basicamente isso aí. Fora que quem vendia os escravos pro Brasil, tipo assim, pra Europa, pro Brasil, eram negros. Negros também. Não sei se vocês sabem, mas eram negros que vendiam outros negros para virarem escravos. Negros que vendiam negros, exatamente. Exato. Forte isso daí.
tamanco do suplício era utilizado da seguinte forma: eles tinham que trabalhar o dia todo calçados com esse tamanco, porém pisando apenas pelo calcanhar, porque tem esse cravo aqui. Então, se eles colocassem o pé para frente, Tá vendo? Não é pra colocar os dedos tipo uma Sim, sandália. é pra Justamente. evitar a fuga mesmo, É isso justamente daí. pra eles ficarem só no. Caralho, mano. Imagina isso, velho. Você ficar o dia inteiro Ai, não, em cima disso aqui, não dá nem tipo. pra... E trabalhando pesado, trabalhando debaixo do sol, sem comer direito, sem beber água direito, cara, é foda, irmão. Tu É imagina uma foda. parada dessa aqui, não dá não, cara? Não Não, dá. mas não dá mesmo, assim, isso Extremamente. aqui Isso aqui é tortura. é coisa de maluco. Isso aí é tortura. ia furar o pé. Então, eles colocavam os punhos das crianças aqui dentro e ia virando o dedinho delas para trás até elas contarem o que elas sabiam. Se sabiam de alguma fuga, Era para maus tratos. era para maus tratos das crianças. Eu estou hoje no Museu do Escravo, em Belo Vale, interior de Minas Gerais. Então, se você gosta e quer saber mais sobre esse universo, fica no vídeo aí, que você vai se emocionar, eu tenho certeza. E agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês a Daniele, que vai estar guiando a gente aqui, Isso aqui é Minas Gerais, né? Parece Minas Sim, Gerais. mas ela acabou de falar de Minas. apresentando todos esses detalhes, Lugar inclusive detalhes impactantes que eu tenho certeza que vai Não Pra pra gente todo hoje, mundo. né? Pra gente hoje, né? Tipo assim, um lugar bonito. Um lugar Sim, bonito. não, mas era luxuoso, né? Isso aí era o padrão da sociedade daquela época. impactar Mas deve ser um vocês lugar assim, de meio paia de você ir, tipo, ver alguma Paia coisa mesmo, sabendo a história, né? meio Claro. paia mesmo. Algo que tão você olha, real, todo peças campo que tão... você olha, você pode, sei lá, imaginar um escravo sendo torturado, um escravo trabalhando, e deve ser foda esse tipo de lugar. Deve ser foda mesmo. verdadeiras, originais. Então, obrigado por receber a gente, por Obrigada abrir as a você. portas aqui do museu, né, e apresentar. Vai fazer a mediação para a gente aqui, apresentando cada ponto, né? E eu tenho certeza que se você quer entender um pouco mais sobre o universo da escravidão, O cara se esconde. sem dúvida nenhuma que esse vídeo aí vai abrir um pouco os seus olhares, a sua perspectiva sobre esse universo aí, não é isso? É isso O mesmo. que você pode trazer para o pessoal aí? O que a gente pode falar um pouquinho? Inclusive, aqui, eu já fui num passeio da escola, a gente mora em Goiás, né? Eu fui num passeio da escola lá em Goiás Velho. Uhum. Era tipo um museu também, mas era um museu de várias coisas diferentes, né? Mas também tinha essa parte da escravidão e tudo mais. E, tipo, é paia, velho. É muito foda você ver, imaginar o que acontecia naquela época. Bate aqui não, meu bem. Desculpa. Então, bateu aqui, ó. Esse museu, ele foi criado, né, no dia 13 de maio de 1988 pelo padre Luciano Jacques Penido. Ele foi feito apenas para representar mesmo, não viveram escravizados aqui, né? Então ele é dividido em duas etapas, né, que é o casarão, representando onde o barão, a baronesa vivia, e também a senzala, né, que era onde os escravizados viviam. E também lá embaixo vai ter os castigos, né, os castigos e torturas, vai ter um pouquinho falando sobre o quilombo, a escravidão indígena também. Peças impressionantes. Peças impressionantes. Inclusive, pessoal, vocês vão ter oportunidade de ver, olha que eu já rodei fazenda nesse Brasil. Eu já rodei fazenda. Nosso catálogo está passando de 800 fazendas catalogadas. Dessas 800 eu já visitei mais de 500. E eu nunca vi, porque eu já fui ali dar um confere nessas peças, né? Eu nunca vi peças que vocês vão encontrar aqui. É assim, impressionante, inclusive de ver a maldade do ser humano, né? A que ponto chega a maldade do ser humano, né? Então vamos embora pro vídeo que eu tenho certeza que você vai se emocionar junto com a gente aí em saber mais dessa história, né? Vamos embora. Vamos lá? Vamos sim. Daniele, explica pra gente o cenário, o que a gente pode mostrar pro pessoal, onde a gente vai, essa sala, o que simboliza, como é que é? Aqui a gente vai conhecer agora a Casa Grande, né? Ela era representada, né, como se fosse o casarão onde os barões e as baronesas viviam, né? A gente vai conhecer agora os porcelanatos e as pratarias, né? Que era representando a mesa posta, né? Com as louças. Eu sempre achei essa arquitetura brasileira antiga meio mórbida, meio, sei lá, é bonita, porém mórbida, sabe? Parece, sei lá, meio... Tem a pegada mais sinistra, de qualquer forma. Mas eu acho que
Não só brasileira. Não, mas tô falando especificamente da Especificamente arquitetura, da brasileira, da né? arquitetura brasileira. Esses casarões, Sim, sim. essas mesas de madeira, dessas madeiras assim, que Madeira os móveis eram todos polida, iguais, assim. com verniz, esses relógios, aí tinha aquelas xicrinhas assim, mesa, bem esquisito. Inclusive, quando eu era mais criancinha, a gente tinha uma família que cuidava da gente, a babá da gente. E eles moravam numa chácara e tinha a casa deles, dos caseiros, né? E em cima, assim, tinha a casa do dono. Aí tinha essa casa do dono que vivia fechada, só abria quando o dono ia pra lá bem de vez em quando. Aí acabava que era desse estilo, os móveis tudo desse tipo de madeira, aquele cheiro de poeira. Então, tipo assim, pra mim era um local assombrado. A gente entrava lá morrendo de medo, com medo de fantasma. Gente, mas nesse estilo assim, que você falou que é meio mórbido. É meio mórbido. Nessa pegada, era paia. Você tá doido. Parece que a qualquer momento vai aparecer alguém não. Sim, fazendo Na parede, assim, um roxinho olhando assim na frente da porta. Exatamente, essa é essa sensação que dá. Cristaleiras, né? Olha que legal. As gavetas nas mesas que a gente ouve falar. Aí, ó. Aí tem gente, pessoal, que fala que essas gavetas, elas serviam para quando chegasse uma visita esconder a comida. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria. Qual que é o sentido disso? Não, gente, pelo amor de Deus. Quem morava aí não teoria precisava é essa? esconder comida, não. Não, que teoria é essa, pô? Isso aí era casa de barão da época. Isso aí era puro luxo. Pô, vai esconder comida, não faz sentido isso. Eles gostavam de mostrar, era todo o luxo que tinha mesmo. Exatamente. Tanto que até tem as pratarias, né? Que Expostas. hoje em dia, exatamente, hoje em dia tu come com aquele colher de metal latão mesmo. e é isso, antigamente era prata mesmo. Pô, deixava as pratarias Prata, assim. porcelana, tudo no Porcelana. do luxo, do bom e do melhor. A casa sempre bem limpinha, as coisas sempre bem limpinhas, assim, porque eles gostavam de mostrar o luxo, né? Esconder comida não faz o menor sentido. Não mesmo. Porque antigamente as fazendas eram tão fartas de coisa que não consigo conceber a ideia de que era necessário esconder. Tu acha que antigamente a galera morria de fome? Antigamente. Gente, hoje, antigamente era um pouco mais difícil, porque tudo era muito plantado, muito exposto. Tipo assim. E também, era muito manual também. Isso, tipo, muita gente sabia plantar muita coisa. Hoje em dia a gente é mais mercado. Antigamente tinha mais agricultura familiar. Isso, ali, exatamente isso as que eu queria famílias mesmo produziam os alimentos delas e tal. Hoje em dia é muito mais industrial, né? Aí veio a Revolução Industrial e aí industrializou basicamente tudo que tem no mercado. Então, por isso que você hoje não tem que plantar a sua comida para poder comer. Poder comer ela, exato. É tipo isso. Esconder comida de alguma visita, né? Até porque ninguém ia chegar na casa de um barão, na sala de jantar, de surpresa, sem ser anunciado, sem ser percebido. Eu não acredito muito nessa ideia, não. Se ela for... Não, mas quem falou isso é um brincante, velho. Não é possível, é um piadista. Com certeza. Dessa forma que já me contaram, né? Mas muito legal. E a gente vê peças todas originais aqui, né? Os móveis lindos, né? Olha só. Teve um trabalho bacana, né? Baronesa de Barra Longa. Esses quadros que a gente encontra na casa são de barões e baronesas da região, é isso? Não, são barões e baronesas... Do ciclo do café daquele período. Isso. Ah, tá. Não necessariamente dessa região de Minas. Olha que interessante aqui, gente. Esses candeeiros, né? São algumas luminárias da época. Olha que legal. Alguns até mais curiosos que outros. A câmera vai chegar aí. E aí colocava um tipo de gordura aqui dentro e acendia e ele servia para iluminar. Olha É tipo uma vela mesmo. que legal. Eu esqueci, o lampião? Não, candeeiro que ele falou. Candeeiro mesmo, né? Uhum. Ah, tá. Candeeiros. E agora vocês vão ver... de baixo, que coloca dentro o óleo, né? E coloca o negócio pra fora, que eu acho que era o lampião. Exatamente. Essa ala aqui bem interessante, tudo de objetos reais. Muitos anos atrás. A gente já estava aqui comentando que o interessante é justamente isso. São objetos que foram doados e originais. Que ala é essa? O que a gente vai ver? O pessoal vai ver o que nesses corredores que a gente vai passar aqui agora, né? Vamos ver muita coisa bacana, né? Que aqui a gente vai falar um pouco da escravidão indígena, mas a gente vai ver também a parte da escravidão africana,
castigos. Muita coisa bacana, é foda. Bacana, tipo A assim, gente vai- historicamente, né? Mas. Tá ligado? Falar um pouco sobre a Isso. resistência do quilombo também, então tem muita coisa legal vindo por aí. Engraçado, Aí, eu vejo vamos lá. muita gente falando da escravidão de forma geral, né? E falando sobre só os escravos africanos. Eu não vejo muita gente citar os escravos indígenas, que tinha muito também, muito, porque muito, foram muito mesmo. Não digo que foram os primeiros, né? No Brasil foram os primeiros, no Brasil, porque sim. a escravidão negreira no Brasil veio de importação, né? Uhum. Veio de importação de Portugal, da Europa e tal. Mas os índios no Brasil foram os primeiros a tomar chibata. Sim, mas só que as pessoas parece que esquecem disso, né? Esquecem porque disso. assim, é aí que tá uma parada na militância negra que me incomoda muito. Porque eles fazem, é como se fosse uma competição de escravidão. É quem ligado? sofreu mais. Não, o preto sofreu muito pra caralho. E foda-se os indígenas. Tipo assim, os índios sofreram tanto quanto. Não só sofreram, teve as terras arrancadas, as famílias destruídas por europeus que vieram e arregaçaram. Que chegaram na terra deles e escravizaram eles. É isso. E é realmente uma competição de quem mais sofreu. E, É uma véi, competição boba, idiota pra caralho. Sim, De um assunto muito sério. sim. Então a gente vai começar aqui por alguns objetos, né, que eram utilizados pelos indígenas, como o cajado, né? O cajado, você pode pegar aqui para você ver que ele é feito com o osso de um fêmur, de um animal desconhecido. Tipo um fêmur de cavalo, isso aqui parece, né? Ou de boi também, porque, De né? boi também. E ele representa poder, né, para aquele indígena. Então, eles utilizavam esse cajado. Quando eles conseguiam vencer algum animal, então eles faziam o quê? Pegavam o osso de um fêmur e fazia, né, o objeto para representar que ele tinha vencido aquele animal, né? Então, é um objeto que hein? representa poder. Aí, gente, vocês ficam falando que eu meto a mão em tudo, pelo menos agora a gente tá de luvinha apropriado para meter a mão, tá vendo? E não partiu de mim. Ela falou assim, você não quer botar uma luvinha? Na hora, né, ó, já tá na mão, né? Certinho. Muito legal essa peça, hein? Moça, não Aqui quero também deixar a de gente citar tem a esses queridos borduna, né, das que coisas. era um objeto utilizado também para caça, né? Ela é pontiaguda, então era utilizado, Mas né, tipo uma para cabeceira de tanto caça quanto a proteção da família também. É bem pesadinha Como é que chama? também. Nossa, pra tu ver, as peças de guerra, de proteção e tal, que eles lutavam com essas coisas, é muito pesada, parece. Sim. É muito... É feito de madeira maciça, Madeira né? maciça, é bem pesada. Aí você vê a proporção de força que Sim. essas pessoas tinham, né? Porque pra você carregar é uma coisa, pra você manusear é outra força. Fora que eles tinham que carregar e ficar preparado pra manusear elas. Sim, porque sim. era contra animal, né? Animal só mete o foda-se e vai A pra qualquer cima. momento tem uma onça em cima de você. Exatamente, qualquer momento você tá lascado. Borduna, Borduna. Pesado, cara. pesado. Olha que legal. E ela é pontiaguda aqui, então eles, né, batiam com essa parte na cabeça do animal para poder usar para a caça. E nós estamos falando de defesa também, né? Você vê que recente a gente viu um caso chocante aí no Mato Grosso do Sul, de uma onça que acabou atacando um caseiro, não sei se vocês viram. E você imagina, os indígenas andavam no meio do mato, tinha todos esses tipos de bicho, né, nativo da mata. E imagina, a gente pensa em se proteger, né? Eles tinham as formas deles conseguirem essa proteção aí, né? Inclusive aqui na nossa cidade tem muitos casos também. A gente não sabe se é verídico, se é superstição, mas também de onças que rondam, né, as zonas rurais aqui ao redor da A zona rural de Minas, é o que tem. nossa cidade. Agora a gente tem um bem interessante aqui, ó. Não vai poder balançar muito não, porque senão a chuva vai chegar. Mas esse daqui é o pau de chuva. O pau de chuva era Tipo um usado nos chocalho rituais. deles. Eram colocados sementes, né, e pedrinhas. E aí era feito esse seguinte movimento. Olha que legal. Que aí faz o barulhinho da Exato, simula uma chuva Sim, parece bem... chuva, né? Porque eles plantavam, então eles precisavam da chuva para fazer a colheita. Já tá exagerando na mexida já, tá? Nós já temos que pegar um outro de sol aí, porque de chuva, ó. Isso mesmo. Cara, que legal, hein? Que é bem feito. Mexeu demais, hein? E fora o artesanato também, que era feito por eles mesmos, né? Então eram objetos que eles mesmos fabricavam, né? O ser humano ele já tem a capacidade de criar coisas bonitas, né? E bem amarradas, Sim, bem sim. feitas.
Porque os caras não tinham, tipo assim, vamos olhar Uma um inspiração, uma inspiração designer, que sei lá o que, não. copia, mas não faz igual. Tipo assim, eles tinham a natureza, que é algo mais perfeito que a natureza, né? Ele observava a natureza e conseguiam replicar muita coisa muito bacana, velho. Sim, Muito é massa. muito bom. Tipo assim, tanto que tinha aquela coisa pra fazer coisas boas, também já tinha aquela maldade pra fazer coisa ruim, né? Que a gente Porque aí vê, você tipo, também, tem umas exatamente. coisas aqui de tortura, gente, que é bizarro, velho. É bizarro. É desse jeito. É Muito bacana. 880 pros dois lados. E aí são tamanhos São diferentes. tamanhos diferentes, ó. Olha aí que legal. Com barulhos diferentes, né? Então aqui a gente tem Engraçado vários como cai tudo de uma vez, né? Ele cai, tipo, em cadência. Parece que não exatamente. vira e cai de uma vez tudo. Exato, porque se eu não me engano, aqui dentro ele é tipo. É como se fosse aquela cana. Você já viu cana? Não é cana, bambu. Sim, sim. O bambu ele tem uns As filamentos próprias de dentro, né? As Uhum. repartições. E aí, provavelmente eles mexeram fizeram alguns buraquinhos no filamento e aí fez toda essa engenharia aí. Muito Legal, né? foda. barulhinhos, ó. Temos outro aqui. Olha Cada isso. um com um barulhinho específico Sim, da sim. chuva. Sim, tem pra tudo quanto é tipo de chuva. Olha essa Que isso? Que é essa uma penada aqui dentro do nada, velho. Do nada. lança aqui, pode mostrar pra galera? Sim, pode ficar à vontade. Olha essa daqui, essa aqui, ó. daqui. Olha isso, gente. Caramba. Olha que bacana. Cara, que peça legal, cara. Couro de bicho. Que peça bacana, cara. Ó. Nós Muito. temos ali algumas flechas também, né? Perfeito. Que eram utilizadas. Você tem hoje em dia action figure que você compra de jogos, esse trem que não vem bem acabado desse jeito. Não aí, veio, nunca. E é caríssimo. Nunca. por eles também. E são todas peças originais da época. Muito legal mesmo. Agora a gente vai passar para a parte dos artesanatos, né? Os indígenas, eles eram muito vaidosos, né? Então eles mesmo faziam seus adornos, quanto também, né, as vasilhas que eles utilizavam, né, para a comida, né? Como, por exemplo, as panelas de barro, também como esse vaso, que inclusive esse vaso foi encontrado aqui na nossa Parece o bichinho lá do Crash. O Gabuga. O Gabuga. cidade por tribos que passaram por aqui, né? Que são os Tapajós e Carijós. E uma característica da cerâmica deles é que ela é lisa, né? Ela não tem textura, né? E nem desenho. Era uma característica dessas tribos indígenas que passaram aqui na nossa cidade. Aqui a gente também tem, né, os cocares, os colares, daqueles animais que eles matavam lá, né, e tiravam o osso para fazer o cajado. Eles faziam os colares também com os dentes dos animais. Então, era feito os colares com os dentes, podia ser feito com sementes, Que fantástico, hein? com conchas, né? Tudo isso eram os adornos que eles mesmos criaram, com conchas. E a gente tem aqui o tipiti. Você já ouviu falar no que é o tipiti? O famoso tipiti. Não, mas ali, ó, claro que, tipo assim, tem conservantes e tal, eles passaram alguma coisa ali. Deve ser, né? É verdade. Porque, tipo assim, dente dura muitos anos, muitos anos, né? Que é Provavelmente. osso, né? Osso demora muito tempo pra virar pó. Tipiti era utilizado da seguinte forma: eles mascavam a mandioca, né? Colocavam aqui dentro e faziam esse movimento. O cara aqui do lado gravando, ela só tá falando com o apresentador, e do nada ela assusta e olha pra câmera. De bombear. Então o que acontecia? Aquele líquido que escorria da mandioca, né? Eles enterravam e deixavam fermentando para fazer a própria bebida alcoólica. E aquela goma que sobrava, eles torravam e fazia a farinha para culinar. Olha que legal. Aí faz um movimento. Já tinha cachaceiro nessa época aí, ó. Cachaçinha. Cachaçinha de mandioca. É muito massa Assim. o processo de fazer farinha também. É que eu sou da Bahia, então eu cresci vendo o povo fazendo farinha. Então é muito interessante. Oxe. Fazendo beiju, farinha. Farinha normal, farinha de baiano. Não, porque a farinha de baiana é bem fininha, aquela farinha de mandioca assim, bem fininha mesmo. Aí na hora de fazer a farinha, eles já faziam o beiju, que é tipo uma tapioca, só que ela é bem durinha assim, tipo de quebrar com a mão, é muito gostoso também. E eu comia lá na hora, fresquinho. É bombeando. Tem alguns desses aqui, pessoal, maior do que eu. A gente já encontrou em fazenda, maior do que eu, e com uma estrutura toda de cipó no fim, amarrado, onde eles colocavam
um peso de pau, tinha o local certinho para eles colocarem um pau bem pesado, que quando eles faziam isso daqui, eles iam enchendo, igual você falou, enchendo. E depois, para ficar bem seco, eles deixavam por mais de um dia, 2 dias, 3 dias, um pau bem pesado, porque quanto mais peso tinha embaixo, mais isso daqui pressionava, né? E mais ele secava. Muito legal. Me lembro lá em Quissamã, que a gente encontrou um na Fazenda das Palmeiras. Que agora a gente tem as pedras polidas, né? Essas pedras, elas eram utilizadas de 2 formas, né? Que era tanto para fazer fogo, né? Ia passando uma na outra para fazer fogo, como elas eram polidas a ponto de virar uma ferramenta, tipo essa machadinha. Verdade. E tem uma história muito interessante que eles contam que quem encontrasse uma pedra dessa era uma pessoa que teria muita sorte. Porém, essa pedra, ela é gelada. Então, eles contam que quando essa pedra esquentava, né, que podia acontecer alguma coisa, ou falecer aquela pessoa que tinha encontrado, tá gelada. Gelado. Que bom, graças a Deus, né? Melhor não, assim. porque ainda bem que não tá quentinha, né? Cara, e é impressionante como é lisa. Super lisa. São Olha. as pedras polidas. Dá a impressão até que é ferro, tem hora assim. Essas bem. Isso. Mano, é a pessoa que tá filmando, velho. É uma moça. É uma senhora. É uma querida senhora. Não é, desculpa aí por falar uma penada, tá? É só uma força Nada de expressão. pessoal. Nada pessoal. Mas nós Parece que a estamos pessoa numa tá região tudo distante assim. Não parece que tá com gravando. bastante Achei que era minério. Caramba, achei que era uma curiosa. Tipo, entrou lá na porta do nada. Isso aí é bom sim, isso Boa aí. tarde, estamos fazendo um programa aqui, vou participar. Vou ficar falando aqui de longe, de boa, tá? Vou ficar aí de boa, tranquilo, gravando. Minério, né? Sim, sim. Pode ser uma redor. pedra de minério também, um tipo, né? ferro. Essas aqui são, né, são conhecidas como as pedras polidas mesmo, mas não identificadas como pedra de ferro, não. Não, né? Não, são só as pedras Olha a polidas cor, cara, mesmo. parece até que é ferro, olha. Parece. Muito legal. Aqui também, né, a gente tem os fósseis. Ficou impressionado. Ficou chocado com a pedra, meu Deus. Se oferecer, ele compra. Vocês têm vários fósseis aqui, Cara, é aquela máscara ali, velho. Bizarro. né? Inclusive, a gente tem lá dentro do casarão, a gente tem também uma igaçaba inteira. Pela fotinha aqui, vai dar pra ver muito pouco, mas lá em cima eu vou mostrar pra você, né? Isso é feito de negócio. Essa urna indígena, né? Por quê? Essa urna indígena, por que esse formato? Né? Porque eles tinham a crença que eles tinham que ser enterrados da mesma forma que eles vieram ao mundo, que é em formato fetal. Então, eles eram colocados dentro dessa urna, né? E enterrados. Era uma crença que eles tinham. Inclusive, esse pedaço aqui foi encontrado numa cidade vizinha aqui, que chama Bonfim, né? Então, essa peça aqui, esse pedacinho dessa peça aqui esse daqui. é isso aqui. Mas lá em cima eu vou mostrar para vocês dentro do casarão que tem uma inteira lá, chama igaçaba. Aqui a gente tem vários modelos de cachimbos, né? Acredito que o mais conhecido é esse daqui, né? Mas todos esses aqui, né, são formatos diferentes de cachimbos aqui, ó. Não só de indígenas, Sim, só. são dos indígenas. Era utilizado Pedaço de osso. nos rituais, né? Eram colocados as ervas medicinais Mas quem disse que não pode ser também, né? Pode ser, bem provável que seja um osso mesmo. aqui dentro e eles assopravam um no rosto do outro, né, para afastar os males, afastarem doenças, espíritos ruins, né, que às vezes eles tinham, eles tinham essa crença, né, de afastar através dos rituais. Né, usando roupas, os cocares, tanto que os pajés, eles tinham aqueles cocares até o chão, né, que era simbolizando o poder e o contato com a natureza também. Então, era utilizado dessa seguinte forma. Interessante. E assim, a escravidão indígena, ela foi considerada muito falha. Por quê? Porque eles eram muito frágeis em relação aos africanos, né? E quando os portugueses vieram até o Brasil, eles trouxeram muitas doenças. Então, Não, faz sentido, porque assim, pô, na natureza aqui brasileira você tinha plantas medicinais, arrodo, então eles já tinham um conhecimento bom Bem sobre medicina aprofundado. natural, e aí eles eram mais assim, mais naturebas do que os africanos, por exemplo. Os africanos eram
muito mais fortes porque era seca, Exato. era O uma situação ambiente precária. fazia Exato, o corpo eles forte deles. muito mais Aqui, fortes. o Brasil é um país extremamente rico em comida, água, natureza, Tropical, né, cara? tropical. Então, Tropical, lá era totalmente diferente o biotipo que eles tinham que ter para aguentar a paulada da seca de lá. isso aí. E é Falta por de isso que comida, porque, querendo ou não, na África tem escassez de comida mais do que no Brasil antigo, né? Porque aqui tem muito animal na natureza comestível. e é por isso que os indígenas sucumbiram tão rápido, né? Porque por mais que eles tinham conhecimento de guerra, não de guerra em si, porque eles só lutavam ali entre tribos, né? E eram bem poucos ali os conflitos, mas tanto que, tipo assim, quando veio os portugueses para cá e começaram a putaria toda, o primeiro pensamento deles foi tentar fazer uma amizade, né? Tentar fazer uma barganha ali com as especiarias dos portugueses e tal. E aí, por isso, você vê que eles não eram muito de conflito. Tipo assim, porque se fosse uma tribo, Um povo um muito povo conflituoso. já sairia no cacete já. Sim. Chegou barco, não sei quem é, tome flechada, tome isso, tome aquilo. E também tem as doenças, né? Que ela tá falando que as doenças dos europeus era outro tipo de Exato. doença do que tinha aqui. E os africanos já eram acostumados com isso. Porque lá já tinha tava sendo colonizado, né? Exato. Já tinha aquele transmite de pessoas ali o tempo inteiro. Exatamente. Aqui, tipo, chegaram já trazendo merda. Pra variar. Então, era isso que acontecia. Entendeu? Era isso que acontecia. É por isso que os escravos são strongmen. Pauleira. Os indígenas, além deles já conhecerem o território e ser mais fácil a fuga, né, eles também não gostavam muito de obedecer, não, né, pelo fato deles já conhecerem o território e também não ter a estrutura, né, como os africanos tinham, né, que corporal eram mesmo, fortes, né, e muito inteligentes, inclusive, né. E olha que a gente, tipo assim, a gente tá falando que os indígenas já eram fortes por conta do peso desses instrumentos de defesa para animais e tal, que são pesados. Então, eles já eram fortes fisicamente. Os africanos eram, tipo assim, 6 vezes mais forte, 10 vezes mais forte do que corporalmente. Tinha uma força bruta mais exatamente, do que os indígenas. Então foi por volta do ano de 1560 que eles optaram por trazer os escravizados ao Brasil, né, os africanos, para começar aquela escravidão. Aqui a gente vai entrar então na escravidão africana, né, por volta do ano de 1560. No início era utilizado essa pedra aqui, ó, é a pedra sabão, que era utilizada para pesar os alimentos para eles venderem, né, venderem nas cidades. E aqui temos pilão, né? Tem aquele dali que era para tirar a casquinha do arroz, né? Aqui a gente tem também o moedor de café, que esse daqui eu acredito que você conhece, né? Que é mais comum. O debulhado. Na minha época de criança tinha esses negocinhos que ela moía pimenta do reino. Na feira mesmo. Tem feira que você vai hoje em dia que tem isso aí, o povo moendo temperos, né? Tempero, exatamente, moendo tempero. Dor de milho também para separar a espiga dos grãos. E aqui a gente tem a chibanca e a bateia, que era utilizada no garimpo. Era utilizada por escravizados mais baixos e mais magros, porque eles tinham mais fácil acesso nas cavernas para poder extrair as pedras preciosas, ouros. Então era utilizada por esses dois tipos de escravizados, mais baixos e mais magros. Aqui foi passando-se o tempo, né? E aí já não se usava mais a pedra sabão. Eu lembro dessa balança aqui, ó. Também quando a gente ia nos locais antigamente, quando vendia farinha nas feiras livres a peso, aí colocava no saco de farinha, aí pegava esses pezinhos, colocava aqui do lado, fazia o contrapeso, né? Realmente, evoluindo. A gente usa esse tipo de coisa ainda, tipo essas ferramentas. Eu nunca mais vi. Eu vi a última vez que eu vi foi na Bahia, há milhões de anos atrás. Mas a gente ia na Feira Livre, tinha esses negocinhos aqui. Eu vi em algum lugar, não lembro onde. Se foi na Bahia, se foi em São Paulo, se foi aqui. Não lembro de onde é que eu vi esse trem, mas eu já vi também. Já foram para os pesos de ferro com a balança de equivalência, que era utilizada
para pesar os alimentos para serem vendidos, né, para ser comercializado. Aqui a gente tem também, né, essa prensa manual. Essa prensa manual de engenho, ela podia ser utilizada de duas formas, ou de porte animal ou de porte humano, né? Era colocado uma haste e ia girando até, né, sair a farinha lá embaixo. Então era utilizado como se fosse um parafuso, sim, né? sim. Ia girando, ou colocava um animal ou manual, em volta, ou o próprio escravizado. Já assistiu o filme da Bela Adormecida? Já. Lembra da Aurora lá que furou o dedinho na roca de tear? Agora me apertou. Lembro. Pois é. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, mano. Ah, não, velho. Velho, Bela Adormecida. Tá, conhece a história? Conheço. Pronto, é só isso. Pronto. Ela Tá furou o dedo. mentindo, ele mentiu, então falou que não conhece, não Eu conhece. não conheço. Lembra? Isso. Essa daqui, prazer, roca de tear. Aí, que legal. Essa roca de tear aqui, Ai, ela era que utilizada da maneiro. seguinte forma. Era tirado a casquinha da semente do algodão, né? E era feito o fio da linha para ser utilizado no tear mecânico, que é aquela máquina ali. Então, elas vendiam, né? Elas fabricavam esses artesanatos e vendiam nas cidades, né? O que elas tinham a intenção? Em vender esses artesanatos para conseguirem comprar a liberdade. Mas eles pagavam muito pouco, então elas nunca conseguiam comprar a liberdade com aquele valor que elas iam juntando. Parece muito com um tricô. Sim. Então essas peças trabalhavam em conjunto. Sim, sim. Era Essa aqui feito gera- Sabe o que é foda? O mesmo artifício de você vai pagar pela sua liberdade é usado hoje no que a gente citou, sobre a galera vir de um lugar ermo pra caramba pra trabalhar numa empresa, em algum lugar. E aí, quando chegar lá, o que acontece? Esses patrões, hoje em dia acontece isso, tá? Chega lá e fala, a gente vai disponibilizar um lugar para você morar, alugado, mas o valor do aluguel ali, a gente vai ter que descontar um pouco do seu salário, beleza? Aí beleza. Aí vai passando-se o tempo, não desconta, não desconta, não desconta. Chega um tempo ele fala o quê? Não, você tá devendo X valor pra gente aqui. É igual garimpo, né? Garimpo É. também que tem muito isso, tipo, que os valores lá são exorbitantes, porque é um lugar muito ermo, você compra as coisas lá em ouro que você garimpa lá, que é verdade. bizarro o negócio de garimpo, gente, E é aí bizarro. o cara vira escravo porque eles ficam devendo muita coisa pro patrão ali. Ah, não, Aham. você não pode ir embora agora porque você tá me devendo 9 mil reais, sei lá, 10 mil 10 reais, mil, 20 mil 20 mil reais. reais, é bizarro essas É coisas. assim que funciona. Dava material para se usar. para né? se usar nessa, isso. Né? E Olha essa que daí legal. é o tear mecânico. Muito legal. Aqui a gente também tem a parte mais que é o carretão, a gente tem o arado, que era a parte mais para o plantio, né? Era utilizada para fazer o plantio. Arava a terra, colocava a sementinha, né? Enterrava para poder fazer o plantio dos alimentos. Temos o serrote duplo também, que era manuseado por 2 escravizados, né? Pelo fato de ser muito grande. Então era cortado pedaços de madeira mais grossos, né, para ser utilizado nesse serrote tão grande. E aqui a gente tem um quadro, eu falo que é um quadro muito triste, mas muito interessante ao mesmo tempo, que é a ama de leite. A ama de leite era uma escravizada que ela era escolhida pelo barão. Então ela era obrigada a engravidar do barão juntamente com a baronesa, né? Então elas tinham que engravidar próximas uma das outras para ela poder ter o leite para poder amamentar o filho do barão e da baronesa. E a mãe, Tipo, uma mulher que já estava gestante, já estava gerando leite, e aí eles escolhiam ela por conta disso para alimentar. Não sabia que era desse jeito. Nunca procurei Doideira. saber, na verdade. Eu também não sabia que era desse jeito, não. Achei que era do jeito que você estava pensando também. a maioria das vezes o próprio filho dela, ele morria de fome. Ela umedecia um pano Ah, mas também vai esperar o quê, né? Esperar o quê desse tipo de gente? Vai esperar o quê? e ele amamentava apenas daquele pano, né? Então, a maioria das vezes morria de fome, porque ela podia amamentar apenas o filho dos brancos. Velho, e você pensar que tudo isso é por causa de cor de pele, velho. É.
é única e exclusivamente por causa da cor Da de pele. pele. É bizarro. Só. É Só só por isso, isso. é só isso. Só isso. Não tem mais nada. É só isso. Ah, você é preto. Se fudeu. Era só isso. Entendeu? Bizarro, Não velho. gostamos de você por quê? Porque você é preto. E Acabou. tanto que os filhos das escravas com os barões tinham um sangue mais, a cor mais clara, então eles já não eram tão inferiores, assim, ainda era escravo, mas não era tão inferior como a mãe, porque Uhum. ela era preta escura mesmo. É E o ridículo. filho já era esqueci o nome, é o mestiço, né? O Mestiço, mestiço. é o mestiço, Muito exatamente. bizarro, velho. E Muito é bizarro. daí que vem a miscigenação, né? No Brasil, por exemplo. Que o nosso país é o país mais O país, miscigenado. é o país que é miscigenado justamente por conta dessa mistura, né, dos escravos com Indígenas, com negros, com europeus, brancos. Aí. É com isso. muita gente. Cara, Muito tipo de povos. Aqui também a gente tem um tacho de cobre, 2 modelos diferentes, né? Bem grande, por sinal, mas aqui a gente tem uma fazenda que chama Fazenda Boa Esperança, que viveram aproximadamente entre 800 a 1.200 escravizados. Então, você olha um tacho desse daqui para tanta gente comer, acaba sendo muito pouco, né? E foi onde que surgiu também os pratos que hoje em dia são requintados, como a feijoada, como o tropeiro, foram pratos que saíram de dentro da senzala, porque às vezes aquele feijão estava estragado, com caruncho, o barão, em vez de jogar fora, fazia o quê? Mandava para os escravizados para alimentar eles. E eles iam evoluindo aquele feijão, ficou conhecido como feijão gordo, né? E aí os barões, os brancos, gostaram e foi criada a feijoada, mas foram pratos que saíram de dentro da senzala. Inclusive, esse tacho aqui é o de torrar, né, a farinha de mandioca. Então eles pensaram, e se a gente misturar a farinha na feijoada, o que que vira? Vira o tropeiro. Então era um prato que tinha durabilidade maior, né? E era forte, né? Então era Por conta da farinha. Por conta da farinha. Então era um prato que sustentava mais, né? Pelo fato deles trabalharem tão pesado. Então era utilizado dessa forma. Era também feito os melaços aqui, que a gente vai falar um pouco dele lá na frente nos castigos, né? Então era utilizado dessa forma. Aqui a gente tem ossos, né, de um crânio e de um fêmur. Aqui é um escravizado desconhecido, né? Os restos mortais dele foi encontrado. E tem mesmo, tá aí? Tem aqui dentro. É um crânio e um fêmur. É um escravizado desconhecido. A gente só tem a informação. Quando vê assim, é o crânio de um, fêmur de outro. Sim, era Informação uma cova coletiva, É né? tipo uma ossada. De que ele foi encontrado na igreja Nossa Senhora do Rosário, no Rio de Janeiro, né? Ou não, às vezes eles fizeram o teste também e viu que é a mesma pessoa. Provavelmente. Porque Hoje em dia tem era muito jeito de comprovar isso, né? Uhum. a única igreja que na época acolhia os negros, porque eles eram proibidos de frequentarem as igrejas. Então a igreja Nossa Senhora do Rosário é onde a gente fala que é a padroeira, né, dos negros, onde... Não, e só um adendo, as igrejas concordavam com essa merda toda aí, tá? As igrejas aí no período de escravidão era assim, ó, com os senhores de engenho, Sim. com os barões, tudo farinha do mesmo saco, não vai pensando, era algumas, por exemplo, essa aí que ela citou, como ela mesmo falou, era a única igreja do local que acolhia os negros, o resto, irmão, E ainda era tudo distorcia assim, as palavras da Bíblia ainda para corroborar com o que eles estavam vivendo. exatamente. Seja um bom escravo. Não, Um escravo que não serve pro seu mestre, a mesma coisa que nada. Exatamente. Tem muita gente que usa essa frase. Meu pai usava essa frase comigo quando era criança. Meu pai, ele dizia, por exemplo, quando eu odiava trabalhar com meu pai. Odiava, mas de toda a minha alma eu odiava trabalhar com meu pai. Só que ele obrigava a gente a trabalhar com ele, de qualquer forma. Enfim. Aí ele quando ele via que a gente tava, porra, não querendo fazer as paradas mesmo assim, ele falava que a Bíblia dizia, ele falava, meu filho, a Bíblia diz que um escravo que não serve o seu senhor não presta, tá ligado? Ou seja, pra gente, em nossa cabeça, o que meu pai tava falando pra mim é que a gente era apenas um bando de escravo, nós como os filhos somos só escravos e temos que fazer o que ele mandar e acabou, e é isso aí. Entendeu? Porque se a gente não fizer também, a gente não presta de nada nessa vida. Então, é isso. Crianças traumatizadas com sucesso. Com sucesso. Obrigado.
Então, se eu contar as paradas aqui, vocês vão ficar malucos. É. Mas é esse tipo de coisa. E vem da igreja, tá? Não vem pensando aqui que a Bíblia foi que trouxe, trouxe a libertação, a moralidade para a sociedade. Não, esquece, tá? A Bíblia, a própria Bíblia, ela corrobora com a escravidão, tá? Ela tem passagens e passagens e passagens em que próprio Deus manda os filhos dele saquear outras cidades, pegar outras pessoas de outras nações como escravos. Então, calma lá, tá? Calma lá. Não vem militar Errado de aqui, não. igreja aqui não, que você vai tomar, entendeu? Não, a igreja é assim, ó, com a escravidão. E hoje em dia tem a cultura do congado e tudo, porque era a única igreja que permitia os negros A única, tá? A única. exercerem a fé. Agora a gente vai entrar na parte Uma dos fé que foi castigos. imposta ainda, né? Exato. Uma fé Fora ainda que foi imposta. uma fé que foi imposta ainda. Ou seja, eu vou trazer a doença, eu vou trazer a minha religião e você vai ter que aceitar essa merda. E cala. E cala sua boca. E aí de você tentar exercer a sua religião aqui. A gente Exatamente. vai te chicotear e te crucificar. Porque você tá errado. Você tem que ser salvo pelo meu Deus. Entendeu? Sua religião é uma merda, não presta. O seu Deus é um diabo, é um demônio. É um o meu demônio. Deus que presta. E vai matar o seu Deus, porque o seu Deus é um demônio. É isso entendeu? aí, né? Basicamente isso, é assim que funciona. Castigos e torturas. Era muito conhecido na época os castigos de madeira serem castigos para escravizados ladrões e os castigos de ferro, os escravizados fujões. Né? Aqui a gente tem o tronco coletivo ou psicológico. Esse tronco ele era utilizado da seguinte forma: eles faziam o melaço da cana de açúcar, colocavam um pote com água próximo ao tronco, podiam ser prendidos, né, pelos pés, como aqui está mostrando no quadro, como também poderia ser preso pelo pescoço, pelas mãos. E a gente, quando come muito açúcar, automaticamente a gente sente o quê? Sede. Era colocado, né, os potes de água e eles estavam presos. Então eles tomavam aquele melaço, passavam no corpo deles, eles sentiam sede, mas não conseguiam chegar até a água que estava muito próximo a eles. E também pousavam-se bichos e eles não conseguiam se coçar pelo fato de estarem presos. Sentiam vontade de ir ao banheiro, né, se sujavam todos pelo fato de estarem presos. Então, era uma forma... E esses mesmos caras aí, domingo tava lá para louvar o Senhor. Domingo não podia faltar. A gente tem que estar lá para engrandecer a Jeová. É assim que funciona. Sim. Fora que tem religiões aí que falam que os negros são um povo amaldiçoado de Deus, né? Os mormons, os próprios mormons, né? Antigamente, lá no início na concepção da sua religião, sim, tem até um vídeo, eu vou ver se até eu coloco aqui para vocês verem, de uma animação. Eles fizeram algo promocional mostrando isso, que os negros são amaldiçoados do Senhor e os brancos dos olhos azuis são os abençoados. Basicamente o que eles falam no vídeo, que o tal do Lúcifer, que quando caiu do céu, levou consigo parte dos anjos, né? E aí corrompeu a terra. Esses anjos que caíram do céu perderam toda a sua branquitude e sua glória, né? Se tornaram negros, e os homens da terra que foram amaldiçoados pelo Satanás tornaram-se em pele negra. Isso aí tá no vídeo, vocês vão ver aí agora. O melhor é eles tentaram justificar falando que quer dizer que perderam a luz. É ótimo também. Puta que pariu. E o que me intriga é o tanto de gente que aderiu a essa religião. Que hoje em dia chamam-se mormons, tá? Pra quem não sabe. São os mormons. E aí, olha o tanto de gente. Tem até... Você vai ver, até o Mormons e Testemunho de Jeová é a mesma merda, tá? Só pra vocês terem ciência. Essa galera que bate esses branquinhos, que bate na sua porta domingo pra te oferecer um livrinho, a religião deles diz que você, preto, que tá me escutando aí, tá me olhando agora, você é simplesmente um amaldiçoado. Você é o filho de Satanás e tem que se fuder. Ou você tem que, sei lá, não sei o que eles falam pra ter redenção, mas tem que fazer alguma coisa lá pra ter redenção e alisar leão lá no céu. Sei lá, uma parada assim. E a gente tem as gargalheiras. As gargalheiras eram utilizadas nos escravizados fujões, né? Por que 3 gargalheiras? Se eles segurassem 2 para correr, a terceira ia fazer barulho
E aí o capitão do mato, sempre muito atento, né, ia em busca daquele escravizado que estava tentando a fuga. Aí temos outros tipos de gargalheiras, inclusive, quer provar uma? Deus me livre. Forte isso daí. Pesado, hein? Pesado. Aí imagina trabalhar o dia todo com isso pendurado no pescoço. É incômodo e Se for pra frente, vai, volta não e... faz o menor sentido, né? A gente pensar no que essa turma... Começa a baixar, assim. Isso aqui, na verdade, era utilizado se ele fugisse e ia agarrar, né? Ia agarrar no mato. Sim, Ó, nas galhas, né, das matas fechadas. horrível, né? Horrível. Essa gargalheira é Horrível, bem horrível. pesada. E é pesado, cara. É pesado, É olha isso. ferro mesmo. É, né? Um ferro mais E tá só começando a parte dos aqueles ferros castigos. de portão, sabe? Esse daí Forte. é o mais tranquilinho até agora. Nossa, E agora mas vai vir os mais pesados, tipo esse, tamanco do suplício. Esse tamanco do suplício era utilizado da seguinte forma: eles tinham que trabalhar o dia todo calçados com esse tamanco, porém pisando apenas pelo calcanhar, porque tem esse cravo aqui, então se eles colocassem o pé para frente, ia furar o pé. Então tinha que trabalhar o dia todo, exercer a atividade que era pesada e ainda carregando um tamanco pesado desse. Tamanco de suplício. Tamanco de suplício. Caramba, que coisa horrível, cara. Olha aqui, o formato seria esse, ó. Isso. E você vê que é uma peça original, muito antiga, olha só. Que coisa bizarra, hein? E agora a gente tem o tamanco do castigo leve, que de leve, né, não tem nada, que é esse daqui, ó. Esse tamanco, ele é feito de madeira com tiras de couro, né? Então, o que era feito? Eles colocavam esse tamanco de molho de um dia para o outro na água, né? Então, essa madeira ia absorvendo toda a água. Ia Ficar mais pesado muito ainda. mais pesado ainda. Porque já é pesado. Já é pesado. E aí eles iam trabalhando ao decorrer do dia, calçados com esse tamanco. E à medida que ia passando o tempo, ia secando essa madeira. Porém, essas tiras aqui ia secando também. E como são couros, se você passar o dedo, dá para sentir que elas iam ficando duras, ou seja, ia cortando o peito do pé deles. Que coisa Esse era horrível. considerado um tamanco de castigo leve. É perto do de cima, né? É, esse era considerado leve. Aqui a gente tem a perneira de ferro, dá para você provar também. Não dá para, né, dobrar o joelho. Era utilizado nos escravizados para eles não fugirem, né, não conseguirem correr, como também não jogar a capoeira, né? Porque era um meio deles se comunicarem através, né, da Rapaz, capoeira. Que troço esquisito, gente. Olha. Essa daí chama perneira de ferro. E pode tentar dobrar o joelho que não vai. E olha que não tá presa. Isso. Que coisa horrível, hein? Ó. Essa daí também. E pesada, né? Pesadíssimo. Bem pesadinha. Nunca tinha visto isso. Aqui a gente tem a calceta, que era utilizada nos tornozelos. Para né? dar peso. Isso, para também não conseguirem, porque para jogar a capoeira teria que levantar o pé para poder fazer algum movimento. Então, né, não podia, porque era um meio deles se comunicarem, né, através da capoeira. Aqui a gente tem, né, o cepo. Esse daqui é o móvel. Se quiser tentar pegar, é bem pesado. Chama cepo? Cepo. Esse cepo, né, colocava essa Pesado. gargalheira no pescoço. Tá vendo que a distância é muito pequena? Ou Ficava seja, eles pendurado. tinham que carregar. Caramba. Eles tinham que carregar esse cepo. é foda. Exercer a função deles, ainda carregando esse tronco pesado desse jeito. Porque que se é isso? colocasse no chão, ia enforcar, né? Porque é muito pequeno a Pesadíssimo. distância da corrente. Esse daqui é o cepo. Ele podia ser tanto móvel quanto esse, como poderia ser fixo também, né? Aí, como aqui na foto. Aqui a gente tem o marcador de ferro. Esse marcador de ferro,
ele tinha, né, tinha o símbolo que era utilizado naquela fazenda, né, e era marcado os escravizados, caso eles tentassem fugir, Sabia né, quem já que- sabia de qual fazenda que era aquele escravizado, né. Lá em cima eu vou mostrar para você doido. que tem o livro original da época, onde mostra o nome do barão, o nome do escravizado, porque ele era batizado, ele tinha um nome, né? Então, o nome do barão, o nome do escravizado, a sigla que era utilizada de acordo com o barão e também o lugar que era demarcado, se era no braço, se era no peito. Lá em cima eu vou mostrar para você. Aqui a gente tem as palmatórias. Aqui pode observar que ela tem, né, Toda furadinha, né? vários furinhos nela, né? Porque à medida que ia batendo com força, né, aquilo ia machucando, dando as entradinhas de ar e machucando a palma da mão. Era utilizada nas cozinheiras e também nas crianças. Às vezes a gente está fazendo uma comidinha, a gente vai dar uma provinha? Não podia. Elas tinham que apenas cozinhar para as baronesas e os barões. Então as cozinheiras e as crianças não podiam experimentar do alimento deles, né? Então eram utilizadas dessa forma. Aqui a gente tem a máscara de jejum. Aqui ela tá larguinha porque é apenas uma representação, né? Mas é uma máscara original da época e era utilizada muito, muito justa, né? Inclusive, aqui, ó, essa escrava Anastácia, ela utilizou essa máscara porque ela era uma escrava considerada muito bonita. Então a baronesa tinha ciúmes dela. Então ela usava essa máscara para deformar o rosto dela, né? Que absurdo. Que era muito apertada. E era utilizada pelas cozinheiras também. Lembra dos escravizados que iam para o garimpo? Pois é, esse daqui era utilizado também nesses escravizados, né? Para eles não esconderem ouro, pedras preciosas, para tentar depois comprar a liberdade, né? Então eles tinham que trabalhar o dia todo sentindo fome e sede com essa máscara super apertada. Aqui a gente tem esse castigo aqui que chama viramundo, se quiser pegar, bem pesado. Esse castigo aqui eram colocados os punhos e os tornozelos, né? Como aqui na foto está mostrando. Ele podia ser utilizado de duas formas, tanto dessa forma aqui, como assim. E aí utilizava essa haste para pendurar na árvore. E aí eles ficavam pendurados lá, expostos, né? Para poder demonstrar para outros escravizados, para não cometer aquele erro que aquele escravizado tinha sido castigado, né? Para eles não fazerem igual, cometerem o mesmo erro. É uma peça bem... Não, e lembrando, Revoltante, cara. isso Nossa é Senhora. só por conta de cor de pele. É só por conta de cor de pele, tá? Hoje em dia existe gente com esse tipo de pensamento aqui. Sim. Se você não entra no jogo que eu gosto muito, o CS, por exemplo, o CS2, o que tem de racistinha se escondendo em perfil de internet lá, xingando os outros, você não tem noção, não. É muito, Entra gente. num grupo pode ser qualquer Fórum, grupo aí de fora de CS, pode ser até no Instagram, procura uma página de CS, tu vai ver. O povo não tá nem aí, velho. E aí xinga de macaco, xinga disso, xinga daquilo. E, velho, quando você vai parar pra ver esse tipo de coisa aqui, velho, é inaceitável, mano. Inaceitável. Muita gente fala, é uma piadinha. Ele tava zoando. Gente, sem Velho, eu curto stand-up, eu curto comédia, eu curto zoar. Na minha época, a gente zoava todo mundo de qualquer coisa. Agora, stand-up comedy, pra mim tem um negócio. Tem que ser feito no palco. Se a piada é feita no palco, maravilha. Tá maravilha, mano. Não tem problema nenhum. Trazer isso pra fora do palco, onde não é algo esperado, né? As pessoas vão lá no stand-up, vai pagar para assistir suas piadas no palco, não é fora dele. Aí é um problema você trazer isso pra fora do palco, tá? O que acontece muito hoje em dia. As pessoas, só que hoje é mais velado, né? As pessoas que têm coragem de falar uma merda desse tipo, ou mascarado na internet com perfil fake, porque não é homem de mostrar a cara, ou faz isso veladamente. Tem alguém lá que ele conhece, ele É igual, faz isso esporadicamente veladamente. aparecem uns vídeos de uma pessoa chamando outra de macaco, chamando a pessoa de preto, falando... Onde que foi que a gente viu que... a gente viu essa semana... Hoje, se eu não me engano, a gente viu um vídeo de uma mulher, ela gravou um stories, ela postou
um stories falando que Ah, ela é. foi maltratada num show por uma pessoa de pele negra e falou assim que se fosse por ela, pessoas dessa cor nem existiriam no mundo. Exatamente. Ela pegou o celular dela, ela Ela gravou gravou isso. o vídeo, ela assistiu o vídeo e ela resolveu postar o vídeo. Porque ela achou normal. Pra Ela ela, achou de normal. bom tom falar que por ela pessoas da pele escura não existiriam, entendeu? Mano, E tipo, isso não pode ser tolerado, velho. Não Isso aí tem que ser. E aí as pessoas falam, ai, eu sou muito contra a militância, tá? Eu sou, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que odeia militonto. Nego que milita por qualquer merda. Por exemplo, nesse vídeo aqui, quem tá falando sobre a escravidão é uma mulher branca. sim. Com Se certeza for olhar tem, aqui nos tem comentários, tem. nego idiota indo lá. Nossa, poderia ter colocado uma mulher preta pra falar. Sempre tem. Sim. E eu sou contra esse tipo de idiotice, essa babaquice, porque é uma merda, tá? Só desvaloriza o que a gente tá vendo até hoje, tá? Mas esse tipo de coisa é enraizado na sociedade e aí acaba me convencendo sobre o tal do racismo estrutural que falam Né? muito, que eu tenho meus pés atrás, mas começa a fazer sentido quando você olha que as pessoas fazem esse tipo de comentário, filma, fala esse tipo de merda, posta E acha que tá. e acha que tá arrasando, Certo. tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E o que é pior é que é uma mulher mestiça. É uma mulher que tem traços negros e tem traços brancos. É uma porra de uma idiota, entendeu? Então, tipo, não faz sentido. É uma coisa assim que é esquisito, pra falar no mínimo. É uma mulher muito falando bizarro, uma velho. naturalidade, assim, que me impressiona, assim, sinceramente. É um papo de você, pô, botar uma pessoa dessa pra dormir, entendeu? Cara, eu não acho que deveria ser minimamente tolerado esse tipo de comportamento, velho. Minimamente, assim, é um bagulho absurdo, sabe? Eu acho que deveriam fazer, toda vez que surgir esse tipo de caso, deveriam fazer que nem fez com aquela menina lá do Grêmio. Lembra da menina do Grêmio Sim, lá? que Aquela- foram atrás essa- dela, começaram a boicotar a empresa, os caras mandaram ela embora, essa se acabou com a fudeu. vida dela. Tem que acabar É com a isso que vida. tem que acontecer, pra acabar com a pessoa vida. ver que esse tipo de pensamento não é tolerado. Não é tolerado. Tem que acabar com a vida mesmo e já era, velho. Nesse caso aí, eu apoio totalmente ir lá e fazer boicote à empresa, ir lá e descer o cacete mesmo, assim, porque não faz sentido. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Você tá maluco? Uma coisa que acontecia anos e anos atrás, tem gente reproduzindo esse tipo de Normalizando, assim, comentário, esse tipo de reação. É bizarro. é o tipo de gente que se levantasse um movimento aí de vamos voltar à escravidão, eu estaria junto, entendeu? Não, tô dentro, só que ela esquece que ela seria também um Escravizado. dos escravos ali no meio, tá? Você não é branco, não. Você não é loiro de olhos azuis, não, ou imbecil. Pesada. E tem muitas, né? Tem uma, Sim, duas, três. Sim, são tamanhos, né? Tamanhos diferentes. Essa daqui ainda é mais pesada ainda. Tamanho dessa. É. Olha, das máscaras também, olha isso. Aqui a gente tem as armadilhas Tipo assim, que eram também, utilizadas. As senhoras lá, né, da casa, colocavam um negócio pra desfigurar a cara da mulher porque ela era linda demais. Gente. O bagulho é foda. Mano, o quão podre você tem que ser pra você sentir inveja da beleza de um escravo. Da pessoa que você está escravizando, tá Uma ligado? pessoa que você está escravizando. Aí Já- você vai lá e sente inveja da beleza. Ou quão podre você tem que ser por dentro. Já não é humilhação o suficiente que você tá infligindo naquela pessoa, você tem que humilhar mais ainda, né? Porque aquela pessoa... Ó pra você ver, ó o tanto que a pessoa não presta mesmo, assim. Ela sabe que ela é um lixo completo e sabe que até uma pessoa humilhada, completamente dominada, é mais bonita, tem mais aptidões de beleza, de caráter do que ela mesma. Ela se sente o próprio lixo, olhando assim e falando, não, uma escrava é melhor do que eu. Entendeu? A pessoa se sente o próprio lixo mesmo. Nas florestas, né? E também tem o grilhão de corrente, que é esse daqui. Esse grilhão de corrente é a mesma função do cepo, porém era a bola de ferro e ela pesa aproximadamente 20 quilos. Olha isso, cara. Força. Pesado pra caramba. Aí tinha que trabalhar o dia todo e ainda, né? Nem parece que é carregando. só 20 quilos. Pesadíssimo, cara. Olha. E lembrando, tá, gente? Tipo assim, teve os negros são as maiores vítimas da escravidão, né, em todo esse período histórico.
existiam escravos, não brancos, né, mas existiam escravos claros que eram... foi daí que surgiu toda essa ideia de escravidão, porque viajantes da Europa se encontrou com pessoas que governavam ali a área da África, aquele lado de lá. E aí eles viram que eles faziam esse negócio. Tinha a escravidão própria deles ali, Sim. entendeu? E aí como eles viram, os europeus viram que eles faziam um escambo de pessoas ali mesmo na própria África, até porque na África tem ali a África do Sul, né? A África do Sul tem gente que nasce clara, nasce branca lá. Uhum. E tinham essas trocas aí de pessoas, de escravos ali. Foi aí que surgiu a escravidão, foi aí que aí eles preferiam pelos negros, porque os negros eram mais fortes, né? Uma raça mais forte. Exatamente. E aí foi aí que surgiu. Mas existiam escravos brancos também. Menos, super menos. Com certeza. Mas existiam. Mas no começo foi essa dualidade aí, entendeu? Então eles tinham que trabalhar o dia todo e ainda carregando, né, esse peso. Cara, impressionante. Aqui a gente tem o cinto de castidade. Lembra que eu falei da ama de leite? Pois é, era utilizado nelas, né, nas escravizadas que eram escolhidas pelos barões, né? Então elas tinham que ter contato apenas com ele, então não poderia ter contato com outros escravizados. Então era usado o cinto de castidade. E ele tinha masculino também, então não era só para as mulheres, né? Eram para os homens também esse cinto de castidade. Aqui a gente tem o anjinho, né? O anjinho era um castigo infantil, né? Como as crianças, né, são tão puras, inocentes. E aí para você ver, anjinho, anjo, é um nome bíblico, é um nome religioso, né? Bíblica, é uma nomenclatura religiosa. Daí você já tira que essas pessoas que fizeram toda essa estrutura, que montaram todos esses aparatos, eram pessoas religiosas, que domingo estavam batendo os seus cartões lá, orando para Deus. Meu Deus, me abençoa para fazer mais instrumentos de tortura. E que criam que estavam indo direto para o céu depois da morte, tá? Sim, direitinho tranquilamente. Do Senhor. Tranquilamente. Depois de torturar um povo inteiro, crianças, mulheres e homens de todas as idades, de todas as raças. Agora você já parar para pensar por que eles estavam tão tranquilos com isso? Porque a Bíblia permite. Sim. Porque a Bíblia, ela não só permite, como incentiva isso. Sim. Incentiva isso, de fato, tá? Abraão teve escravos, Jacó teve escravos, Ló teve escravos. Todos os grandes nomes do Velho Testamento ali foram senhores de escravos. Todos os grandes profetas teve escravos. Ou tinham ou eram apoiadores da escravidão. Então, o próprio Jesus mesmo é um apologista à escravatura. Simples e unicamente isso, tá? Então, quando ele fala que veio cumprir a lei, né? Ele está dizendo exatamente isso, porque a lei de Moisés tinha a escravidão embutida ali, porque não são 10 mandamentos, são 100 e tantos, se você não sabe, tá? São muitos mandamentos. Dentro lá estão embutidos, os 10 são os principais ali. Só para ficar bonitinho na literatura ali, só que são os principais, mandamentos, são as leis, né? Então... mas aí tinha embutido ali também os escravos, né? A mulher também era um objeto do marido, não era a mulher como a gente conhece hoje, a companheira, que a galera tenta distorcer aí, né? Os pastores tentam distorcer, não, é da costela porque era para ser companheira. Não. É uma outra visão disso tudo, tá na Bíblia. Era por isso que você vê um instrumento para torturar uma criança com a nomenclatura de anjinho, tá? Só para você ter uma noção do que era essa mistura religiosa e escravagista, tá? Né? Eles usavam dessa, né, dessa lealdade das crianças para descobrir alguma coisa, que às vezes os pais estavam planejando alguma fuga. Então, eles colocavam os punhos das crianças aqui dentro e ia virando o dedinho delas para trás até elas contarem o que elas sabiam, né? Se tinha alguma informação, se sabiam de alguma fuga. Era para maus tratos. Era para maus tratos das crianças. Isso. E aqui a gente tem a cama da dor. A cama da dor é um castigo psicológico também. Por quê? Eles colocavam eles de costa, né? Com os braços virados, né? Apoiados aqui, e iam fechando essa cama.
Então, o que acontecia? Os braços iam virando, 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 até quebrar. Então, era um castigo psicológico, porque eles queriam perder mão de obra? Não, Eu né? acho que não. Então, eles usavam desse castigo para eles contarem o que eles estavam planejando. Porém, se fosse o caso de quebrar os braços também, de prosseguir com a tortura, né? Faria. Faria. Inclusive aqui, dá pra gente ver também o pelourinho, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele lá fora, né? Que também era parte de um castigo. Esse pelourinho aqui era um castigo em praça pública, né? O escravizado, quando chegava até a fazenda, ele já levava as chibatadas, né? Para ele saber qual era o lugar dele, né? Porém, caso ele cometesse alguma coisa que não era do agrado do barão, né, ele era levado até esse pelourinho e era chicoteado até a morte, né, onde passava sol, chuva e ele ficava sempre preso e sempre em praça pública para ficar exposto, né, para os outros escravizados verem aquilo que ele estava vivendo, né, que ele estava passando e não cometessem o mesmo erro. Exemplo mesmo. Isso que dá. A gente vai parar de reagir o vídeo aqui, para não reagir a vídeo completo, para vocês irem lá assistir. Vou só mostrar o nome do canal para vocês aqui. Esse canal aqui, tá? Fazendas Antigas. E aí vocês vão lá, se inscreve aí e já deixa o like, eu vou deixar o meu. Se inscreve também no canal. Se inscreve aqui, vou se inscrever aqui também. E aí vocês vão lá e aproveitem o resto do vídeo para vocês terem uma noção do que tá rolando, tá? E tem muita coisa interessante, tanto aqui nesse vídeo quanto no canal também. Se vocês quiserem que a gente haja mais vídeos, porque igual ele falou, tem mais de 500 vídeos aí no catálogo, dá pra gente reagir tranquilo aqui pra vocês. E vamos indo daqui, beleza? Valeu, falou. Tchau, tchau. Até mais.